Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 15, capítulo 13, 2 de abril de 1923. A divina vontade é germe de ressurreição à graça, à santidade e à glória. Na divina vontade está o vazio do obrar humano no divino. Os conhecimentos são os olhos da alma. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver todo amável, majestoso e como envolto dentro de uma rede de luz. Luz mandava de seus olhos, luz saía de sua boca, de cada palavra sua, de cada batimento, de cada movimento e passo. Em suma, a sua humanidade era um abismo de luz. E Jesus, olhando para mim, uniu-me com esta luz, dizendo-me: Minha filha, quanta luz, quanta glória teve a minha humanidade na minha ressurreição! Porque no curso da minha vida, nesta terra, não fiz outra coisa senão fechar em cada ato meu, em cada respiro, olhar, em tudo, a vontade suprema. E conforme a encerrava, assim o divino querer, me preparava a glória, a luz em minha ressurreição, e contendo em mim o mar imenso da luz de minha vontade. Não é maravilha que se olhe, se falo, se movo, saia tanta luz de mim para poder dar luz a todos. Agora quero acorrentar-te e envolver-te nesta luz, para pôr em ti tantos germes de ressurreição, por quantos atos vais fazendo em minha vontade. Ela é a única que faz ressurgir a alma e o corpo à glória. Ela é germe de ressurreição, a graça, germe de ressurreição, a mais alta e perfeita santidade, germe de ressurreição à glória. Assim que conforme a alma faz seus atos em meu querer, assim vai encadeando nova luz divina, porque o meu querer, por natureza, é luz, e quem nele vive tem virtude de transformar os pensamentos, as palavras, as obras e tudo o que faz em luz. Depois eu estava a dizer ao meu doce Jesus: rezo no teu querer, a fim de que a minha palavra, multiplicando-se nele, tenha por cada palavra de cada criatura uma palavra de oração, de louvor, de bênção, de amor, de reparação. Gostaria que a minha voz se elevasse entre o céu e a terra, absorver em si todas as vozes humanas, para dá-las a ti em homenagem à glória, de acordo com como tu queres que a criatura se sirva da palavra. Agora, enquanto dizia isto, meu amável Jesus pôs a sua boca perto da minha, com o seu fôlego, aspirando, absorvia minha respiração, minha voz, meu respiro no seu, e pondo-o como em caminho, em seu querer, percorria cada uma das palavras humanas,
e mudava as palavras, as vozes, segundo o que eu tinha dito, e conforme as percorria, assim se elevavam ao alto para fazer o ofício diante de Deus, em nome de todas as vozes humanas. E eu fiquei maravilhada, e lembrando-me que Jesus já não me fala tão frequentemente do seu querer, disse-lhe: Diz-me, meu amor, por que não me falas tão frequentemente do teu querer? Talvez eu não tenha estado atenta às tuas lições e fiel em pôr em prática os teus ensinamentos. E Jesus, minha filha, em minha vontade está o vazio do obrar humano no divino. E este vazio deve ser preenchido por quem vive em meu querer. Quanto mais esteja atenta a viver em meu querer e em fazê-lo conhecer aos demais, tanto mais cedo será preenchido este vazio, de modo que meu querer, vendo-se mover em si ao querer humano, como regressando ao princípio de onde saiu, sentir-se-á satisfeito e verá cumpridos seus anseios sobre a geração humana, ainda que fossem poucos ou mesmo um só, porque o meu querer com sua potência pode refazer-se de tudo, mesmo com um só, se não encontra outros. Mas é sempre uma vontade humana que deve vir na minha para preencher tudo o que os demais não fazem. Isto me será tão agradável que rasgarei os céus para fazer descer o meu querer e fazer conhecer os bens e os prodígios que contém. Cada entrada que faz demais em meu querer me incita a te dar novos conhecimentos sobre ele, a te contar outros prodígios, porque quero que conheça o bem que faz, para que os aprecie e ame e o possuí-lo. E eu, vendo que o ama e o aprecia, te o dou em posse. O conhecimento é o olho da alma. A alma que não conhece está como cega àquele bem, aquelas verdades. Em minha vontade não há almas cegas. Aliás, cada conhecimento lhe dá um alcance maior de vista. Por isso entra frequentemente em meu querer. Alarga teus confins em minha vontade. E eu assim veja isto. E eu, assim que veja isto, voltarei a te dizer coisas mais surpreendentes de minha vontade. Agora, enquanto isso dizia, giramos juntos um pouco pela terra. Mas, ó, que espanto! Muitos queriam ferir o meu amado Jesus, que com facas, quem com espadas. E entre estes havia bispos, sacerdotes religiosos, que o feriam até no coração, mas com tal fúria de dar horror. Oh, como sofria! E se lançava em meus braços para ser defendido. Eu o estreitava e lhe roguei que me desse parte de suas penas. Ele me contentou e transpassou-me o coração com tal veemência de sentir todo o dia uma chaga profunda. E Jesus, repetidamente, voltava a me ferir. Então, na manhã seguinte, sentindo ainda forte a dor, o meu doce Jesus voltou dizendo-me: Deixa-me ver o teu coração. E enquanto olhava, disse-me: Queres que te cure para te aliviar da dor que sofres? E eu: Meu sumo bem, por que queres curar-me? Não sou digna de sofrer por ti? Teu coração está todo ferido, e o meu, por comparação ao teu, ó, como é escasso o meu sofrer. Melhor, se a ti te agrada, me dê mais penas. E ele, estreitando-me totalmente a si, continuou a transpassar meu coração com mais dor, e deixou-me. Seja tudo para a glória de Deus. Capítulo 14. 9 de abril de 1923. Deus é o primeiro movimento de toda a criação, e quem opera no divino querer, opera no primeiro movimento. Sentia-me toda imersa no querer divino e dizia ao meu doce Jesus: Ah, peço-te que não me deixes sair jamais da tua santíssima vontade. Faz que pense, que fale, que opere, que ame, sempre neste teu amável querer.
Agora, enquanto dizia isto, senti-me circundada por uma luz puríssima, e depois vi o meu sumo e único bem, e disse-me: Filha querida minha, amo tanto estes atos feitos em meu querer, que assim que a alma entra nele para obrar, a sombra de minha luz a circunda, e eu corro para fazer que meu ato e o seu sejam um só. Eu sou o ato primeiro de toda a criação, e sem o meu primeiro movimento, todas as coisas criadas ficariam paralisadas, sem força e incapazes de um mínimo movimento. A vida está em movimento. Sem ele, tudo está morto. Portanto, eu sou o primeiro movimento, que dou a vida e atitude a todos os demais movimentos. Assim que o meu primeiro movimento, a criação, se põe em movimento. Acontece como uma máquina. Ao toque do primeiro movimento, da primeira engrenagem, todos os outros se põem em movimento. Olha, então, como é quase natural que quem obra em minha vontade se move em meu primeiro movimento e, obrando no meu, venha a encontrar-se e obra no movimento de todas as criaturas. E eu vejo a criatura, sinto-a, porque correndo em meu próprio movimento e em todos os movimentos das criaturas, dá-me tantos atos divinos, por quantos atos humanos ofensivos fazem todas as demais. E isso só porque atuou em meu primeiro movimento. Por isso digo que quem vive em meu querer me substitui por todos, me defende de todos e põe a salvo meu movimento, ou seja, minha própria vida. Eis porque o agir em meu querer é o prodígio dos prodígios, mas sem estrondos, sem aclamações humanas. Mas é meu verdadeiro triunfo sobre toda a criação. E sendo o triunfo todo divino, o humano se cala e não tem palavras adequadas para aclamar o triunfo da minha suprema vontade. Capítulo 15. 14 de abril de 1923. Deus, ao fazer as obras que devem servir o bem geral, concentra numa criatura todo o bem que quer dar. Estava a pensar em tudo que meu sempre amável Jesus me vai manifestando acerca da sua santíssima vontade. E muitas dúvidas e dificuldades apareciam na minha mente, que não creio que seja necessário dizê-las aqui. Depois, movendo-se dentro de mim e apertando-me forte ao seu coração, disse-me: Filha amada da minha vontade, tu deves saber que quando quero fazer obras grandes, obras que em toda a família humana deve tomar parte, sempre e quando o queira, é meu costume concentrar em uma só criatura todos os bens, todas as graças que esta obra contém, a fim de que todos os demais, como de uma fonte, possam tomar aquele bem por quanto queiram. Quando faço obras individuais, dou coisas limitadas, mas quando faço obras que devem servir ao bem geral, dou coisas sem limite. Isto fiz na obra da redenção, para poder elevar uma criatura a conceder um homem-deus, devia concentrar nela todos os bens possíveis e imagináveis. Devia elevá-la tanto de pôr nela o germe da mesma fecundidade paterna. E assim, como meu Pai Celestial me gerou virgem em seu ventre, com o germe virginal de sua fecundidade eterna, sem obra de mulher, e neste mesmo germe procedeu o Espírito Santo. Assim, minha Mãe Celestial, com este germe eterno, todo virginal, da fecundidade paterna, concedeu-me no seu seio virgem, sem obra de homem. A Trindade Sacrossanta deve ter dado o seu a esta Virgem Divina para poder conceber a mim, Filho de Deus. Jamais poderia conceber-me, minha Santa Mãe, sem ter nenhum germe. Agora, como ela era da raça humana, este germe da fecundidade eterna deu virtude de conceber homem. E como o germe era divino, ao mesmo tempo me concebeu Deus. E assim como ao germe, o Pai ao mesmo tempo, procedeu o Espírito Santo.
Assim, ao mesmo tempo que me gerou no seio de minha mãe, procedeu a geração das almas. Assim que tudo o que o Abba Eterno sucedeu à Santíssima Trindade no céu, repete-se no seio da minha amada mãe. A obra era grandíssima e incalculável. A mente humana devia concentrar todos os bens e até a mim mesmo para fazer que todos pudessem encontrar o que queriam. Por isso, devendo ser a obra da redenção tão grande de atropelar a todas as gerações, quis por tantos séculos as orações, os suspiros, as lágrimas, as penitências de tantos patriarcas, profetas e de todo o povo do Antigo Testamento. E isto eu fiz para prepará-los a receber um bem tão grande e para dispor-me a concentrar nesta celestial criatura todos os bens que todos deviam desfrutar. Agora, o que motivou a pedir, a suspirar, etc., a este povo? A promessa do futuro Messias. Esta promessa era como o germe de tantas súplicas e lágrimas. Se não tivesse estado esta promessa, nenhum teria tido sequer um pensamento, nenhum teria esperado a salvação. Agora, minha filha, passemos à minha vontade. Você acredita que seja uma santidade como as outras santidades? Um bem, uma graça, quase ao par das outras que fiz durante tantos séculos aos outros santos e a toda a igreja? Não, não. Aqui se trata de uma época nova, de um bem que deve servir a todas as gerações. Mas é necessário que todo o bem o concentre primeiro numa só criatura, como fiz na redenção, concentrando tudo em minha mãe. Olhe um pouco como as coisas vão quase iguais. Parece fazer vir a redenção e dispor as almas a isto. Fiz a promessa do futuro Messias, a fim de que, com o esperá-lo, não só se dispusessem, mas pudessem encontrar também eles, no futuro Redentor, sua salvação. Agora, para dispor as almas a viver em meu querer e dar-lhes parte dos bens que ele contém, e fazer regressar ao homem sob o caminho da sua origem, como foi criado por mim, quis ser o primeiro a rogar, fazendo ressoar minha voz de um ponto ao outro da terra, e até no alto do céu, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus. Não disse meu pai, mas chamei-lhe pai de toda a família humana, para o comprometer naquilo que devia acrescentar. Que todos santifiquem o teu nome, a fim de que venha o teu reino sobre a terra e a tua vontade se faça, como no céu, assim na terra. Era esta a finalidade da criação. E eu pedia ao Pai que se cumprisse. Quando eu orei, o Pai cedeu às minhas súplicas e formei o germe de tanto bem. E para fazer conhecer este germe, ensinei aos apóstolos a minha oração, e estes a transmitiram a toda a igreja, a fim de que assim, como o povo do futuro Redentor encontrava a salvação, neles se preparavam para receber o Messias prometido. Assim como este germe formado por mim, a igreja roga e repete tantas vezes a minha mesma oração e se dispõe a receber, que reconheçam e amem o meu Pai Celestial como Pai deles, de maneira a merecer ser amados como filhos e recebam o grande bem de que a minha vontade se faça, como no céu, assim na terra. Os mesmos santos formaram sua santidade neste germe e nesta esperança de que a minha vontade se faça, como no céu, assim na terra. Os mártires espalharam seu sangue. Não há bem que não derive deste germe. Assim, toda a igreja roga, e assim, como as lágrimas, as penitências, as orações, para ter o Messias, eram dirigidas àquela Virgem excelsa, a qual devia dispor para concentrar tanto bem, para poder receber a seu Salvador. Se bem que não conheciam quem fosse. Assim agora, a igreja, quando recita o Pai Nosso, é propriamente por ti que roga, para fazer que concentre em ti todo o bem que contém o meu querer, o modo, o como a vontade divina tenha vida na terra como no céu. E embora não sejas conhecida,
a igreja fazendo eco à minha oração, seja feita tua vontade, como no céu, assim na terra, roga-me, apressa-me a que concentre todo este bem numa segunda virgem, a fim de que, como outra salvadora, salve a humanidade em perigo, e fazendo uso de meu inseparável amor e misericórdia, ouça favoravelmente minha mesma oração unida àquela de toda a Igreja e faça o homem voltar à sua origem, a finalidade com a qual o criei, isto é, que a minha vontade se faça na terra como no céu. É isto propriamente, o viver em meu querer. Tudo o que te vou manifestando, a isto te empurra, nisto te confirmo. Este é o grande fundamento que vou formando em tua alma. E para fazer isto, vou concentrando todas as graças passadas, presentes e futuras que fiz a todas as gerações. Antes as duplico, as multiplico, porque sendo o meu querer a coisa maior, mais santa, mais nobre, que não tem princípio nem fim, para a pôr numa criatura, é justo e digno que concentre nela todos os bens possíveis, graças inumeráveis, pureza e nobreza divinas, a fim de que tenha o mesmo cortejo que tem no céu esta minha vontade. É a mesma que operou na redenção, que quis servir-se de uma virgem. Quais portentos e prodígios de graças não operou nela? Ela é grande, contém todos os bens, e ao agir como magnânima, e se trata de fazer obras, de fazer bem a toda a humanidade, põe em jogo todos os seus bens. Agora, quer servir-se de outra virgem para concentrar sua vontade e dar princípio em fazer conhecer que a sua vontade se faça na terra como no céu. E se na redenção quis vir a salvar o homem perdido e satisfazer por suas culpas o que era impotente de fazê-lo ele mesmo e dar-lhe um refúgio e tantos outros bens que a redenção contém, agora minha vontade, querendo desabafar mais em amor que na redenção, que na mesma redenção, com o fazer que se faça na terra como no céu, vem ao dar ao homem seu estado de origem, sua nobreza, a finalidade com a qual foi criado. Vem abrir a corrente entre sua vontade e a humana, de maneira que, absorvida por esta vontade divina, dominada, lhe dará vida nela, e ela reinará na terra como no céu. Capítulo 16. 20 de abril de 1923. Deus quer fazer as maiores obras em almas desconhecidas. Estava pensando no que está dito antes, e minha pobre mente nadava no mar da divina vontade. Me sentia como afogada nela. Em muitas coisas me faltam as palavras, em outra, como são tantas, não sei ter ordem e me parece que as ponho como desconectadas sobre o papel. Mas Jesus parece que me tolera. Basta que as escreva. E se não o faço, repreende-me dizendo: cuidado que não são coisas que devem servir a ti só, mas devem servir também aos demais. Agora pensava entre mim: se Jesus ama tanto que este modo de viver no divino querer seja conhecido, o que deve ser uma nova época que tanto bem deve trazer de ultrapassar os mesmos bens da redenção? Podia falar ao Papa, que, como cabeça da Igreja, tendo autoridade sobre ela, poderia influenciar rapidamente os membros de toda a Igreja para fazer conhecer essa celestial doutrina e levar este grande bem às gerações humanas, ou a qualquer outra pessoa com autoridade. Essa seria mais fácil, mas a mim, pobre ignorante, desconhecida, como poderei fazer conhecer este grande bem? E Jesus, suspirando e apertando-me mais forte a ele, disse-me: Filha queridíssima, ao meu supremo querer, é meu costume fazer minhas maiores obras, em almas virgens e desconhecidas, e não só virgens de natureza, mas virgens de afetos de coração, de pensamentos, porque a verdadeira virgindade é a sombra divina, e eu, só a minha sombra, posso fecundar as minhas maiores obras. Também nos tempos em que vim redimir,
estavam os pontífices, as autoridades, mas não fui ter com eles, porque a minha sombra não estava neles. Por isso escolhi uma virgem desconhecida a todos, mas bem conhecida por mim. E se a verdadeira virgindade é a minha sombra, escolhê-la desconhecida era o zelo divino, que amando-a toda para mim a fazia desconhecida a todos os demais. Mas, contudo, e que esta Virgem Celestial era desconhecida, eu me fiz conhecer fazendo-me caminho para fazer conhecer a todos a redenção. Quanto maior é a obra que quero fazer, tanto mais vou cobrindo a alma com a superfície das coisas mais ordinárias. Agora, as pessoas que você diz, sendo pessoas conhecidas, o zelo divino não poderia manter a sua sentinela e a sombra divina. Como é difícil encontrá-la. E, além disso, eu escolho a quem me agrada. Está estabelecido que duas virgens devem vir em ajuda da humanidade, uma para salvar o homem e a outra para fazer reinar a minha vontade sobre a terra, para dar ao homem a sua felicidade terrena. Para unir as duas vontades, a divina e a humana, e fazer delas uma só, a fim de que a finalidade pela qual foi criado o homem tenha seu pleno cumprimento. Eu me ocuparei em fazer-me caminho para fazer conhecer o que quero. O que me interessa é ter a primeira criatura onde concentrar este meu querer, e que nela tenha vida, como no céu assim na terra. O resto virá por si só. Por isso te digo sempre: talhe teu voo e meu querer, porque a vontade humana contém fraquezas, paixões, misérias, que são véus que impedem entrar no querer eterno. E se são pecados graves, são barricadas que se formam entre a uma e a outra. E se meu fiat, como no céu, assim na terra, não reina sobre a terra, é precisamente isso que o impede. Agora, a ti é dado quebrar estes véus, abater essas barricadas e fazer de todos os atos humanos como um só ato na potência do meu querer, envolvendo-os todos, e levá-los aos pés do meu Pai Celestial, como beijados e selados por seu próprio querer. Então, vendo que uma criatura cobriu toda a família humana com a sua vontade, atraído e agradado por meio dela, faça descer sua vontade sobre a terra, fazendo-a reinar, como no céu, assim na terra. Capítulo 17. 21 de abril de 1921. O ponto mais negro da sociedade presente. Esta manhã, o meu sempre amável Jesus me transportou para fora de mim mesma, em um lugar onde se viam bandeiras tremulando no ar. Audiências onde todas as classes de pessoas tomavam parte, também sacerdotes, e Jesus, como ofendido por tudo isto, queria tomar em sua mão as criaturas para triturá-las. E eu, tomando sua mão na minha, e tenho estreitado, dizendo-lhe: Meu Jesus, o que estás a fazer? Parece que não são coisas más as que fazem, mas bem parecem boas. Parece que a igreja se une com os seus inimigos de antes, e estes não mostram mais aquela aversão a tratar com as pessoas da igreja, mas sim as chamam a abençoar as bandeiras. Não é isto um bom sinal? E você, em vez de agradecer, parece que se ofende. E Jesus, suspirando e extremamente aflito, me disse: Minha filha, como te enganas? Este é o ponto mais negro da sociedade presente. E a união significa que todos têm uma mesma cor. Os inimigos não têm mais temor, horror de aproximar-se das pessoas da igreja, porque não há neles verdadeira fonte de virtude e de religião. E mais, alguns celebram o divino sacrifício sem crer na minha presença. Outros se acreditam. É fé sem obras, e sua vida é uma cadeia de sacrilégios enormes. Portanto, de bem podem fazer, que bem podem fazer se não o têm neles? Como podem chamar ao cumprimento de verdadeiro cristão, fazendo conhecer que grande mal é o pecado, se falta neles a vida da graça?
Com todas as uniões que fazem, já não há homens que cumpram o preceito. Portanto, não é a união do triunfo da religião, é o triunfo do partido, o qual, disfarçando-se, procura ocultar o mal que vão maquinando. É a verdadeira revolução que se esconde sob essas máscaras. E eu fico sempre o Deus ofendido, tanto pelos maus que fingem uma aparência de piedade para reforçar seu partido e assim poder fazer um mal mais grave, como pelas pessoas da igreja, porque tendo eles uma falsa piedade, já não são bons para atrair os povos a meu seguimento. São mais aqueles que os arrastam para estes. Pode-se dar um tempo mais triste que este? O fingimento é o pecado mais feio e o que mais fere o meu coração. Por isso, roga e repara. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.